E aí, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ter duas aulas, tá? De uma vez, porque tem uma atividade no livro que vai pegar duas datas. Vai pegar o dia 28, o 2 e o 8, 28, que vai dar na quarta-feira. E tem atividade também do dia 29, que é quinta-feira. O mês é o mesmo, de outubro, e o ano também, 2020. Então, só mudou a questão da data, né? Então, nós vamos marcar de uma vez, 28, quarta, e 29, quinta, tá? Nós vamos começar com o dia 28, tá? Dia 28, nós estamos com uma matéria nova, que é o S. Quando é que a gente usa um S e quando é que nós usamos dois S's? Tem palavras que vocês vão colocar um S só e tem palavras que vão colocar dois S's. Como que eu vou saber isso, tia? Vamos primeiro para um S. Quando é que eu uso um S? Eu sempre vou usar um S só, quando for começar a palavrinha, tá? Então, no início da palavra, no início, né, como se começasse, a gente usa um S, tá? Por exemplo, sapo. Sapo começa com S, então eu só posso fazer um S só. Sino, um S só, tá certinho. Se eu escrevo soco com dois S's assim, ó, tá errado. Se eu escrever sapo assim, ó, essa caneta não tá boa, Belta. Se eu escrever sapo assim, ó, botando dois S's, ó, sapo, também está errado. Eu não posso, ó, errado. Eu não uso dois S's no início da palavra. Quando eu começo a palavrinha, se tiver som de sa, se, si, só, su, eu só posso botar um. Então, um S para começar a palavrinha. Nunca dois S's. Nunca, nunquinha. Não tem nenhuma palavrinha com sa, se, si, só, su com dois S's, tá? Assim tá errado. Assim tá certo. Um S só, tá? E no meio da palavra? Então, no meio da palavra tem duas regrinhas, tá? Vamos primeiro para a primeira regrinha de um S. Quando é que, tia, que eu vou usar? No início, tia, eu já sei que eu tenho que usar um S só, porque não tem dois S's para começar a palavrinha. E no meio, tia, quando é que eu uso um S? No meio de vogais, o que é vogais? A, E, I, O, U. Se eu colocar um S só no meio da vogal, ele tem o som de Z, tá? Um S no meio da palavrinha tem som de Z. Aí ele fica parecido. Zá, zé, zi, zó, zu. O som do S muda. No início da palavrinha não muda. Tia, é muito complicado. Não é. Depois a gente vai acostumar. Por exemplo, no meio da palavrinha. Então, no meio da palavrinha, tá? Por exemplo, aqui eu tenho vogal. A é vogal. O é vogal. Se eu coloco um S, tem som de Z. Então, eu leio vaso. Tá certo, vaso. Aqui eu tenho escrito rosa. Por que é um S só, tia? Porque um S no meio de vogal, ó, e tá no meizinho, ó. Aí tá de um lado tá o O, que é vogal, do outro tá o I. O A. Então, ele tem som de Z. Então, rosa. Um S só, tá? Então, um S no meio de vogal A, I, O, U tem som de Z, tá? Tia, e se no meio de vogal eu colocar dois S's? Se eu colocar dois S's no meio da vogal A, E, I, O, U, ele vai ter o som de sa, se, si, só, su, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever a palavra pássaro. Então, eu tenho que colocar dois S's, porque aqui é vogal e aqui é vogal.
Se eu coloco um S só, se eu escrevo assim, ó, pá, um S só, eu vou ler pássaro. E eu não conheço pássaro, eu conheço pássaro, então eu tenho que botar 2 S. Osso, vogal, vogal. Por isso que eu tenho que botar 2 S, porque eu quero só, o só. Se eu coloco um S só, o assim, ele tem som de Z. Então, eu ia ler oso. E eu não quero oso, eu quero osso. Então, coloco dois S's. Aqui eu tenho a palavrinha isso. Vogal, vogal. 2 S's, porque senão, se eu coloco um S só, iso. Eu não quero iso, eu quero isso. Então, 2 S's. Então, para começar, a palavrinha um S. Se eu quero som de sa, se, si, sol, su, no meio de vogais, 2 S. Se eu quero som de za, ze, zi, zo, zu, um S. Vamos então completar para treinar um pouquinho. Isso que a tia acabou de falar aqui, tá bom? Vamos lá. Reescreva as palavras abaixo usando um S ou 2 S e depois copie. Início da palavra, um S. Então, sapato, sapato. Aqui a palavra é gira, ó, vogal, vogal. É girasol ou girassol? Se tá no meio entre vogal, 2 S's. Girassol. Começando, um S, sacola. Começando, um S só, samba. No meio da palavra, vogal, vogal. Eu quero escrever masa ou massa? Massa. Então, 2 S's. Massa. No meio, vogal, vogal. Eu quero físico ou físico? Físico. Um S, porque eu quero som de Z. No meio, vogal. Um S ou 2 S. Tosse ou tose? Tosse. Então, 2 S. Tosse. No meio, vogal, vogal. Necessário ou necessário? Necessário. Então, 2 S's. Necessário. No meio, vogal, vogal. Gasolina ou gasolina. Som de Z, então um S. Então, som de Z no meio, um S. Gasolina. Vogal, vogal no meio. Usado ou usado. Som de Z, então um só. Usado. No meio, classe ou classe. Som de sa, se, si, sol, som. Então, 2 S. Classe. Início, um S só. Sinuca. No meio, vogal, vogal. Passarinho ou passarinho? Passarinho, então 2 S. Passarinho. No meio, roseira ou roceira. Roseira, vem de rosa, então um S. Roseira, quero som de Z. Aqui, vogal, vogal. Assado ou asado? Assado, então 2 S. Assado. No meio, vogal, vogal. Frase ou frase? Frase, com S. Som de Z. Frase. Início, um S. Setembro. No meio, vogal, vogal. Passeio ou passeio? Passeio, então 2 S's, ó. Passeio.
e O. No início, um S. Semáforo. Então, semáforo. Muito bem. Essa é a regrinha do S. A gente vai treinar mais para aprender mais. Quanto mais a gente for escrevendo, mais a gente vai entendendo. Daqui a pouquinho a gente vai com matemática.